Nossa aula hoje será de fungos. O reino fungi, que são os fungos, reúne organismos eucariontes, heterótrofos por absorção. O que é que significa isso? Organismos que absorvem nutrientes do meio onde vivem. Os mais conhecidos são os bolores, os mofos, aquele que causa quando tem infiltração na sua casa, em algum aparelho. As leveduras, os cogumelos como o champignon e o shiitake, o shimeji, que são empregados na alimentação, as orelhas de pau e as trufas. Há também aqueles que são empregados, na indústria de laticínios para a fabricação de certos tipos de queijo, como o queijo gorgonzola e o roquefort. São também empregados na produção de antibióticos, algumas espécies de penicílio, que são utilizados na fabricação, na produção de penicilina. E tem outros que são venenosos para o ser humano, que podem causar a morte quando a pessoa ingere. E alguns deles produzem efeitos alucinógenos, semelhantes aos causados pelo LSD, provocando sérios danos no sistema nervoso. Um exemplo de fungo alucinógeno é esse amanita. Os fungos, na sua maioria, são decompositores, por isso que são chamados de sapróbios, pois nutrem-se de matéria orgânica em decomposição. Eles são fundamentais na reciclagem da matéria orgânica. Apesar desse aspecto positivo da decomposição, esse processo também é responsável pelo apodrecimento de alimentos e de madeira, o que provoca prejuízos econômicos. Os fungos podem atuar como parasitas de plantas e animais. Em plantas, eles podem causar doença conhecida como ferrugem. Esse aqui é um exemplo de ferrugem do trigo. Em animais, podemos citar as micoses que afetam a pele humana. Um exemplo tem o sapinho, que é a infecção na boca pelo fungo cândida. Tem também em outros animais, que aqui o exemplo são fungos que estão infectando insetos. A ciência que estuda os fungos é chamada de micologia. E uma característica de, além dos fungos serem eucariontes, heterótrofos por absorção, eles apresentam uma parede celular formada principalmente por quitina, que é o que? Um polissacarídeo que também é encontrado em outros animais. Glicogênio como substância de reserva, que esse carboidrato também é encontrado como substância de reserva em células animais. Eles têm reprodução por esporos, que são células haploides, que ao germinar origina um indivíduo haploide. E o corpo desses fungos ele é formado por filamentos. Esses filamentos são denominados hifas. As hifas elas podem ser cenocíticas, que não possuem septo, e as hifas septadas. O conjunto de hifas forma o micélio, que não é considerado um tecido verdadeiro. E o corpo do fungo pode apresentar o micélio vegetativo, que ele é responsável por penetrar no substrato em busca de nutriente, e o micélio reprodutor, que as hifas vão desenvolver para fora do substrato e são responsáveis pela produção de esporos. Esse micélio reprodutor, quando apresenta-se fora do substrato, ele é também chamado corpo de frutificação desses organismos. Algumas poucas espécies de fungo, eles são unicelulares, como é o caso das leveduras. Mas o que foi que aconteceu? Esse grupo perdeu as estruturas de hifa. Muitos fungos, eles realizam apenas respiração aeróbia, que é na presença do ar. Outros realizam somente fermentação. E alguns são anaeróbios facultativos. O que é isso? O que significa isso? Na presença do gás oxigênio, realizam respiração. E na ausência, realizam a fermentação. Um exemplo desse caso é a espécie de Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura utilizada em condição anaeróbica no processo de preparação de pães e na fabricação de bebidas alcoólicas, como
cerveja e vinho. O ciclo de vida dos fungos pode ser dividido em duas fases, assexuada e assexuada. Em ambos, ocorre a formação de esporos haploides. No processo assexuado, os esporos haploides são originados por mitose e por isso denominados esporos assexuados. No processo sexuado, ocorre a fusão de núcleos haploides e hifas distintas, formando zigotos diploides. Esse sofre meiose, originando esporos haploides, denominados esporos sexuados. Nos fungos, a meiose é sempre zigótica, ocorre no zigoto, sendo o zigoto a única etapa diploide do ciclo de vida desses organismos. Entre os esporos assexuados, há os chamados zoósporos, que são o quê? Esporos que apresentam flagelos empregados na locomoção em meio líquido. Assim são esporos que ocorrem em fungos aquáticos. Outros produzem esporos assexuados sem mobilidade própria, que é transportado pelo vento. É o caso dos conídeos, presentes em organismos do gênero Penicillium. E ainda há outro tipo assexuado, que é esporangiosporos, que são produzidos no interior de esporângios, também são imóveis e assexuados. Os esporos sexuados são sempre imóveis e seu transporte depende do vento. Podem ser de dois principais tipos: os ascósporos, que são formados no interior de estruturas denominadas ascos. Inicialmente, os ascos contêm uma célula com dois núcleos, que é, como eu falei anteriormente, dicariótica, que se fundem, originam um núcleo zigótico diploide. Esse núcleo diploide sofre meiose, formando 4 núcleos haploides. E na maioria das espécies, esse núcleo divide-se mais uma vez por mitose, totalizando 8 células haploides, que são os esporos sexuados que são chamados ascósporos. Já os basidiósporos são formados em estruturas denominadas basídeos. E um basídeo jovem, ele inicialmente corresponde a uma célula com 2 núcleos, que se fundem, originando um núcleo diploide, que logo vai sofrer meiose, resultando em 4 núcleos haploides. E cada núcleo ele vai migrar para uma projeção na parte apical do basídeo, constituindo 4 basidiósporos. Assim, ao contrário dos ascos, que armazenam os ascósporos no seu interior, os basídeos armazenam os basidiósporos externamente. Os principais corpos de frutificação são o ascocarpo, que vão abrigar os ascos com os ascósporos, e o basidiocarpo, que abriga os basídeos com os basidiósporos. Um grupo de fungos ocorre uma formação de um tipo de esporo bastante diferente dos demais. É o zigósporo. Ele é formado quando hifas de micélios distintos presentes no meio crescem uma em direção à outra. E na extremidade dessas hifas tem septos que separam a região terminal do restante da hifa. E essa região terminal é denominada de gametângio, que vai apresentar vários núcleos haploides. Os gametângios dos micélios distintos fundem-se, e os núcleos haploides provenientes de cada uma dessas hifas também vão se fundir, formando vários núcleos zigóticos diploides, numa mesma massa de citoplasma. Essa estrutura é dita de zigósporo. E o que é que ocorre? Modificações da parede celular, e esse zigósporo é protegido por uma parede espessa, é denominado de zigosporângia, que é uma estrutura de resistência que vai permanecer dormente por vários meses. Quando as condições do meio são favoráveis ao rompimento desse envoltório,
e o desenvolvimento do zigósporo. E ao germinar, o zigósporo forma um filamento ereto e cujo estaminado se diferencia em um esporângio. Nele, os núcleos diploide vão sofrer meiose, seguidas de mitose, originando vários esporos haploides, e caem no substrato e começando um novo ciclo. A classificação dos fungos ainda é um assunto polêmico, então aqui nós vamos adotar uma classificação simplificada, que está resumida nesse cladograma. Então, as características como parede celular com quitina, absorção de nutrientes do ambiente, hifas e reprodução por esporos é para todos os fungos, todos os filos. Então, o que é que vai originar? Qual é a característica que vai originar o filo Chytridiomycota? Os zoosporos uniflagelados. E no processo evolutivo, o que foi que ocorreu? Após isso, a perda do flagelo, originando um zigósporo, que é característica do filo Zygomycota. Mais adiante, surgiu um corpo de frutificação com os ascósporos dentro de ascocarpo, que é característica do filo Ascomycota. E, por fim, um basidiósporo dentro de basidiocarpo, característica do filo Basidiomycota. Um exemplo de zigomicota é o bolor negro. O exemplo de ascomicota é o tuber e de basidiomicota é o shiitake. Os líquens são associação geralmente mutualística entre fungos e algas verdes unicelulares ou entre fungos e cianobactérias. Então, de forma geral, os fungos que participam dessa associação são os ascomicotas e raramente com basidiomicota. Então, no líquen, a alga, que é o autótrofo, vai realizar a fotossíntese e assim produz o alimento utilizado por ela e pelo fungo. Já o fungo, que é heterótrofo, vai oferecer proteção à alga, além de reter os sais e umidade necessários para ambos. Esses líquens eles podem se instalar em troncos de árvores, rochas, muros e postes. E a reprodução se faz de forma assexuada por meio de propágulos vegetativos, denominados de sorédio. E o que é o sorédio? É formado por poucas algas envolvidas por hifas de fungo. E é uma estrutura pequena e facilmente transportada pelos ventos. Os líquens eles têm crescimento muito lento e são importantes ecologicamente, sendo os primeiros a colonizar superfícies nuas de rochas, que propicia o quê? A sucessão primária do local. E economicamente, são importantes porque são ricos em pigmentos que podem ser extraídos e empregados como corante em fábricas de tecido, e algumas espécies produzem substâncias utilizadas na produção de fármacos. E muitos líquens podem ser bioindicadores de poluição atmosférica, por serem sensíveis a essa poluição. As micorrizas, elas são associações de hifas de certos fungos, como é o caso do Glomeromycota, com raízes de planta. Devido ao fungo, a planta ela consegue absorver melhor minerais escassos no solo. E o fungo também se beneficia da associação, obtendo da planta açúcares, aminoácidos e outras substâncias orgânicas dos quais se nutre. As micorrizas são importantes para as plantas que vivem em solos pobres em nutrientes. Os fungos que estão nas raízes aumentam a capacidade de absorção de nutrientes como os fosfatos, nitrato, cobre, zinco e magnésio, entre outros. E também as sementes das orquídeas, como exemplo, necessitam da presença desses fungos para poder germinar. Então, finalizamos a aula de fungos.